Vamos falar nessa hora sobre Cristo versus religião. Você tem Cristo e então você tem religião. Você que está me escutando nessa hora, você tem Cristo ou você tem uma religião? Ou você tem as duas coisas? Como entender isso? Vamos pensar no seguinte, vamos entender aqui. A religião, ela vem de religare. A religião, ela vai tratar de assuntos da divindade, ela vai se colocar como um caminho, como um meio, como uma maneira do homem se achegar a Deus. E evidentemente que quando Jesus declara que Ele mesmo é o caminho, essa declaração ela é uma declaração exclusiva. Não há outra maneira do homem se achegar a Deus a não ser através de Cristo. A gente vai ter inúmeras escrituras que apontam para isso. Em Atos capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Pedro vai declarar que debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Somente o nome de Jesus é o nome da salvação. E o mesmo Jesus vai fazer aquela declaração clássica no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6. Jesus declara: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem como chegar ao Pai a não ser por Cristo. Cristo é a porta. Ele não é uma porta. Com efeito a isso, essas expressões nos faz ter a certeza que para ter a vida eterna, para ter acesso a Deus, não existe outro caminho. Não existe religião, não existe nada que possa te conduzir a Deus, a não ser Cristo. Cristo é a providência de Deus. João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O mesmo apóstolo João, na sua epístola de número 1, João escreveu 3 epístolas. A epístola de número 1, no capítulo 5, você vai ver que no versículo final, versículo 20, você vai ver que a vida eterna é Jesus. Não há outra forma de vida eterna. Ainda nessa carta de João, você vai encontrar que João vai afirmar que quem tem o Filho tem a vida, porque a vida está no Filho. Quem tem o Filho tem a vida eterna. A vida eterna está no Filho. Que Filho é esse? Do que se trata tudo isso? Veja que a Igreja Católica, assim como as protestantes, e também cada religião, se coloca como uma ajuda nesse processo. E de uma certa forma até que pode ser, porque está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o que eu quero dizer para você, que uma vez que Cristo é gerado em você, e então depois que ele é formado, que ele é completo, que Cristo é o vivente em você, simplesmente ele termina com a religião. Como está escrito, o fim da lei é Cristo, o fim do judaísmo é Cristo, o fim de cada bolha religiosa é Cristo. Quando Cristo está completo em você, você não vive mais, mas Cristo vive em você. Se você ainda depende de um sacerdote, de uma igreja, se você ainda depende de alguém ou de algo para ter a vida eterna, então Cristo ainda não está formado em você, porque Ele é a verdadeira vida eterna. Deus não pode habitar em você se primeiramente Cristo não estiver habitando em você. A saber, Deus habita em Cristo e Cristo habita em você. Aí está a esperança da glória, aí está a certeza de que Deus vive em você. Deus está em Cristo. A plenitude da divindade habita
corporalmente em Cristo. Isso é um corpo. Que corpo é esse? 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Por um Espírito somos todos batizados em um corpo. Esse corpo se trata de todos os salvos. E esses salvos são todos esses que são gerados pelo Espírito. Por isso que se fala de um corpo. Há um só corpo. E há muitos membros. Isso significa que são funções, são atribuições, são manifestações do Espírito. Mas o Espírito é um só. Se você não é boca, isso não significa que você não é do corpo. Você pode ser ouvido, você pode ser olho, você pode ser dedo, você pode ser um fio de cabelo. O importante é que você esteja em Cristo. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. E então, o que eu quero transmitir nessa hora é respeitar todas as religiões, respeitar todas as crenças, mas é afirmar categoricamente que o fim de todas as coisas está anunciado. E Jesus é o fim de todas essas coisas. Porque quando de fato você tem a Cristo, quando de fato Cristo está completo em você, a vida eterna está aí. Você não terá mais a dependência de uma igreja. Você não terá mais a dependência de um sacerdote. Agora, isso significa que você vai deixar de congregar, deixar de se reunir ali naquela denominação? Não necessariamente. É preciso entender. Todas as coisas têm um propósito e um tempo e um sentido. O que acontece é que você passará a ter a mente de Cristo. Quando você tem a mente de Cristo, então você entende as coisas de Deus. E você também entende as coisas dos homens. Mas enquanto a mente de Cristo não está formada em você, você só poderá entender as coisas que é dos homens. Então, enquanto você está entendendo só as coisas que é dos homens, você então está se reunindo com os homens. Você então é pertencente a uma religião. Você recebeu por tradição uma religião. Mas quando você conhece a palavra de Deus e você começa a ver que não foi com coisas corruptíveis como ouro e prata, mas foi com o sangue do Cordeiro imolado ainda antes da fundação do mundo, que você foi comprado, então as tradições caem por terra. Aquela folha de figueira que Adão colocou para encobrir o pecado, aquilo representa uma religião. Mas Deus não aceitou isso. Deus carinhosamente pegou peles e vestiu o homem. Assim, nessa hora, quando você chega ao ponto de ter a mente de Cristo, carinhosamente você sai da sua religião. Você não precisa condenar as pessoas, mas você entende que Cristo é o libertador. Cristo te faz despertencer de tudo. Você não pertence nem mais a este mundo. Em Cristo Jesus você é uma nova criatura. Então você não é mais católico, você não é mais espírita, você não é mais evangélico. Você está nesse processo de desprender-se de tudo. E o último libertar, a última libertação, o último despertencer que você sofrerá é despertencer de si mesmo. É você deixar a matéria, deixar esse tabernáculo, e assim você estará sempre com o Senhor. Mas eu quero ser incisivo nesse vídeo, e eu quero dizer que Cristo não é um ser humano. Cristo não é uma pessoa que está em algum lugar. Mas eu quero afirmar, mediante a palavra de Deus, que Cristo é a palavra de Deus. Cristo é a unção. Cristo é o tudo em todos. Cristo não somente cumpriu aquele papel ali, quando ele estava encarnado, de ser o Cordeiro, como ele também é o corpo, como ele também é a própria divindade. Então, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é simplesmente o primeiro e ele também é o último. Ele é o autor e ele é o consumador da fé. Então, entenda de uma vez por todas essa grande importância que é ser um novo ser em Cristo, uma nova criação. Cristo não é algo que vai vir. As coisas que vêm, as coisas que acontecem, elas são do tempo. Então, a doutrina, os ensinamentos que recebemos sobre Jesus voltar, é necessário entender. É preciso ir a João 14, por exemplo.
Ali Jesus vai declarar que ele vem fazer morada. A volta de Cristo nada mais é do que você nascer de Deus. Quando você nasce de Deus, então ele habita em você. Você é família de Deus. A obra então se completa quando o Pai vem fazer morada. Mas primeiramente o Filho é que vem. Primeiramente você nasce. Você nasce uma nova criatura. E então a consumação da obra é quando Deus mesmo habita em você. E quando Deus mesmo habita em você, então você é adotado. Essa adoção representa a maturidade. Representa que Cristo vive em você. E então se você tem o Filho, você tem também o Pai. Aí está a compreensão dessas palavras bíblicas. A volta de Cristo se trata dele nascer, ele vir fazer morada em mim e em você. Essa vinda de Cristo tradicional que aprendemos, isso serve como um processo para você entender essa profundidade a mais. Acreditar que Cristo vai vir e todos os olhos vão ver. Quando você está nessa outra fase, entendendo mais aprofundado, isso simplesmente terá validade como uma ficção. Você entenderá bem que isso não vai acontecer literalmente. Você então chegará ao ponto de entender que você não precisa, como Tomé precisou, tocar, ver visivelmente um Cristo. Porque a fé verdadeira, ela está muito além da visão. A fé verdadeira está muito além do tocar. O maior dos apóstolos nunca viu visivelmente Jesus. Ele viu esse Cristo do qual eu estou anunciando. Um Cristo que nunca começou. Um Cristo que não é desta criação. Um Cristo que é eterno. Portanto, ele é onipresente. Não tem como vir aquele que já está presente. Você então precisa compreender que a vinda do Senhor nada mais é do que você nascer dele, do que você receber a ele. E então você se encontrará nele. Como ele disse em João 14:20. Naquele dia você vai saber que eu estou no meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Essa é a vinda do Senhor. João 14. Essa é a vinda do Senhor para mim e para você. E essa ideia de que Jesus vai vir e todo mundo vai ver, essa ideia vai ficar boa para o filme. Os próprios judeus até hoje aguardam o seu Messias. Mas o Messias veio e eles não entenderam. Porque a mente humana quer entender as coisas sempre de forma literal. E eu não quero criar polêmica. Se você quer aguardar Jesus vir sobre as nuvens do céu e todos os olhos verem, dessa forma literal como o texto está dizendo, isso é com você. Eu respeitarei a sua crença, mas eu quero dizer que isso não vai acontecer. Porque se isso acontecer, simplesmente iria quebrar várias outras escrituras. Simplesmente isso não teria o menor sentido. Agora, o grande sentido é você entender o que está escrito. Se você puder entender, a nuvem representa a glória. Um anjo tocando trombeta representa o que eu estou fazendo nessa hora. Um homem pregando o evangelho. Se eu de fato sou um homem de Deus, se de fato Deus me escolheu para levar o evangelho, aí está um anjo proclamando as boas novas. Aí está a grande trombeta. A trombeta da grande transformação. De fé em fé, de glória em glória, até que a imagem de Cristo seja completada em você. Efésios 4:11, 5 ofícios, 5 dons, o mesmo Espírito Santo, usando esses dons, usando homens, para que Cristo seja formado em você, para que cheguemos à unidade da fé. Essa é a grande vinda do Senhor. Essa é a grande obra de Deus, Cristo ser formado em você. Agora, de forma literal e humana, como os judeus aguardaram o Messias ter um reino físico, assim o mundo está esperando que Jesus venha fisicamente. E tudo bem com eles esperarem, importa que isso aconteça sim, mas simplesmente isso não irá acontecer. E o tempo vai passar e isso não vai acontecer. Porque para quem pode entender, o Senhor veio fazer morada. Efésios capítulo 2, leia o capítulo inteiro. Entenda que você já é ressuscitado em Cristo Jesus, sendo a nova criatura.
Você não é mais guiado pela vontade da carne e dos pensamentos. Você não é mais uma criaturazinha desse mundo aqui. Essa criaturazinha desse mundo aqui, quando você é vivificado, quando você é entronizado nos céus, essa criatura terrena, ela apenas está escondendo o mistério que é Cristo em você. Cristo em vós, esperança da glória. E então, quando você entende isso, você agora sai da esperança e você entra na fé. Porque a esperança é esperar por algo que ainda não aconteceu. Mas quando você entra na fé, a fé então declara que é. A fé não foi e a fé não será. A fé é. Então pela fé você o vê. Pela fé você o tem. A fé é o fundamento dessas coisas invisíveis. Pela fé você o ama. Pela fé você nasce. E essa fé termina no amor. Que amor é esse? Deus vivendo em você. A obra de Deus simplesmente está consumada. O tabernáculo de Deus já está entre os homens. Verdadeiramente, o tabernáculo de Deus desceu. A grande trombeta, o sétimo anjo, todos os anjos já simplesmente passaram. Você não se embaraça mais com anjos, porque você pode ver que tudo aponta para uma coisa só: Cristo Jesus. Hebreus capítulo 1 vai dizer que ele falou antigamente, através dos pais pelos profetas, de diversas maneiras. Mas agora, neste último tempo, e tudo bem você aplicar esse último tempo para lá, para os judeus, não vamos nos embaraçar com isso. Mas o ponto é, o Filho, o qual é o esplendor da sua glória, a exata imagem da sua pessoa. O Filho sustenta nele mesmo todo o universo. Ele criou todas as coisas. Ele é Deus. O Filho não passa. O ponto que eu quero expressar é esse. O máximo de Deus nos foi ofertado. Cristo Jesus simplesmente consuma toda a palavra. Ele é, de Gênesis a Apocalipse, a palavra viva e cumprida de Deus. Quando ele está completo em você, tudo está consumado. Até mesmo a morte já passou. Você passa da morte para a vida quando está em Cristo Jesus. E o que você aguarda? Simplesmente deixar esse tabernáculo. Você simplesmente não é nem mesmo mais uma alma vivente só. Perceba. Assim como Jesus também foi uma alma vivente. Mas Jesus era o Cristo. Essa mesma coisa acontece com você. Você agora é uma obra gerada do Espírito. Você é filho de Deus. E essa alma vivente, esse ser humano que é você, ele simplesmente não vai existir mais. A carne e sangue não pode herdar o reino dos céus. Esse ser humano que é você, essa herança de Adão, ficará aqui. Faz parte da velha criação. Agora em Cristo Jesus, você é uma nova criatura. Você pertence ao Espírito que dá vida. Você então é um ser agora elevado, porque você está em Cristo. Nova criatura é. Então você tem a eternidade em si. A imortalidade você alcançou. Você então subiu de um ser criado para um ser gerado. Você subiu de uma alma vivente para o espírito vivificante. Você subiu de um simplesmente fôlego de vida, uma criação de Deus, como um cachorrinho, um cavalo, um animal, para ter o fôlego da vida. A vida eterna te é dada em Jesus. De fato, você é filho de Deus através de Jesus Cristo. Esta é a palavra nova. Esta é a mensagem mais importante, porque não é a minha mensagem, mas é a mensagem dele. É a única coisa que importa. Ser essa nova criatura em Cristo. Deus abençoe a tua vida. Jesus Cristo seja gerado e formado em você. Assim você entenderá as coisas que é de Deus e as coisas que é dos homens. Deus te abençoe, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém.